Chega mais nação, vamos viajar aqui agora. A mídia palmeirense falando tudo sobre a derrota do Flamengo para o Lanús por 1-0 fora de casa pela Recopa. Felipe Luiz pode ser demitido? Retorno de Jorge Jesus? Tudo isso e muito mais no vídeo de agora. Convido a você a se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo. Os créditos na descrição para os canais Opina Pouco e Deixa o Palmeirense falar. Dito isso, vamos reagir aqui agora ao que a mídia palmeirense fala sobre o nosso Mengão. Isso tem a ver que o torcedor conhece, o torcedor sabe. Talvez o torcedor ele não tenha a formação técnica necessária para ser um técnico de futebol. Mas quando ele olha para o time e fala assim, tem alguma coisa errada aí, ele não está de todo errado. Ele não está de todo errado. Porque o torcedor, ele conhece. O torcedor, ele olha e fala assim, tá esquisito. Então, da mesma forma, meus amigos, é que o torcedor também, ele merece ser ouvido. Quando uma equipe não performa bem ao longo de vários jogos, muitos torcedores vêm aqui na internet e coloca vários pontos de crítica. Só que tem muita gente que invalida isso e rebate da forma assim, bom é você, né? Você que é o entendido de tudo, você que é o super técnico, você treinou quem? Você ganhou o quê? Só que aquele torcedor ele não tá fazendo aquilo por mal. Ele tá vendo aquilo que ele conhece da equipe. Ele olha assim e fala assim, não, peraí, essa não é a equipe que eu conheço. Não tá legal isso. Não tá certo dessa forma. Alguma coisa tá errada. E é o que acontece com a equipe do Flamengo. Felipe Luiz fez uma gestão técnica excepcional no ano passado e até agora parece que não vem conseguindo performar a equipe do Flamengo. A partir do momento que você tem uma equipe adversária que ajusta a marcação no centro do campo e força o Flamengo jogar pelos lados, monta 2 linhas de 3 jogadores dentro de seu campo para se proteger do ataque do Flamengo, o Flamengo é completamente neutralizado. O Dorival Júnior fez isso na final da Supercopa. Travou o meio-campo, fez o Flamengo jogar pelos lados e a partir daí tirou toda a articulação, toda a espinha dorsal. Qual que é o setor que eu sempre falei para vocês aqui, que eu sempre achei muito criativo, muito articulador, muito rico do Flamengo? Setor central. E no momento, quando você trava o setor central do Flamengo, não aparece mais nada. E isso pode ser combinado também com uma série de outros fatores. Disposição dos jogadores, teor físico, erros na escalação, erros na mudança de jogadores, erros no posicionamento de jogadores. E parece que o Felipe Luiz, nesse momento, comete todos eles. É um checklist de erros. Olha só, na live ontem do Mauro César, no pós-jogo, olha só o que o Mauro César falou. Eu não vou colocar aqui porque ele coloca direitos autorais. A gente transcreveu aqui o que ele falou para trazer para vocês. Mais grave que está acontecendo, isso ficou evidente nessa partida, é o lado autoral do técnico. A necessidade extrema do técnico de assinar a obra. Então ele coloca como atacantes ali, sem centroavante, Carrascal, meio de falso 9, Arrascaeta, e a gente sempre fica na expectativa antes da bola rolar, porque não sabemos como foi o treino, se isso funcionou, mas o simples parece que não finaliza dentro de área, não chuta muito, chutou em cima do goleiro, foi o único momento de real perigo. Agora, o mais grave no contexto foi o Flamengo não competindo.
não jogando pelo título como se fosse um jogo de torneio internacional. Parecia que estava jogando uma partida qualquer do Campeonato Carioca. E esse comportamento não tem nada a ver com a parte física, não tem nada a ver com pré-temporada. Isso é questão de mobilização mesmo. De como se encara o jogo, de como as coisas são realmente feitas pela equipe. De que maneira ela se comporta. E aí, em um outro momento, ele falou assim, ó, tudo muito ruim, nada justifica essa atuação, né? O César fez uma longa live lá de pós-jogo, com a participação ali de inscritos e tudo mais, enfim, ele teceu vários e vários comentários, mas o resumo da obra é que dessa vez nem o Mauro César poupou o Felipe Luiz, muito pelo contrário, sintetizando basicamente tudo que ele falou, esses trechos aqui que a gente trouxe também, ele colocou o Felipe Luiz como um dos principais responsáveis por esse início de ano muito diferente do final do ano passado. E é aquele negócio, meus amigos, você não pode olhar para o torcedor mais crítico e falar que ele está errado. E falar que, mas você não é técnico de futebol. Mas você ganhou o quê? Não. Chega uma hora, meu amigo, que você não vê o trabalho evoluindo, a crítica, ela tem que vir. É, mesma coisa que a gente cobra aí há 2 anos. Uma performance conquista. Tem torcedor do Palmeiras que acha que a gente, vocês é profeta do apocalipse. Mas não é questão de ser profeta do apocalipse. É que equipes desse quilate, como por exemplo Palmeiras, Flamengo, elas têm que disputar tudo todo ano. E para isso precisa ter disposição, vontade, organização, ajuste tático, ajuste dinâmico. E principalmente o técnico tem que entender muito bem daquilo que está fazendo. Quando você sente o técnico perdido, que aí o Felipe Luiz na coletiva começa a falar que o campo estava seco, estava ventando muito, então tinha alguns desafios ali dentro, né? Algumas dificuldades que o jogador estava enfrentando ao longo do jogo. Mas peraí, campo muito seco, estava ventando. Cara, pro outro time também estava nas mesmas condições. O campo era ruim, o campo era horrível. Pro outro time também era. Então, são peças que começam a não se encaixar mais. E aí você tem a equipe do Flamengo hoje que tem se tornado uma equipe previsível. Lembra quando a gente fala assim? Marcou os lados do Palmeiras, o time parece que perde completamente o poder ofensivo. O Flamengo, você está marcando o centro do campo, o time parece que perde completamente o poder ofensivo. Fica muito tempo com a bola no pé, mas não toma decisão, não faz nada, não chuta, não agride o adversário. É isso que está acontecendo, né? Muito diferente daquele Flamengo impositivo. Parece que o Felipe Luiz tenta encaixar uma estratégia reativa para o Flamengo, mas Flamengo reativo não funciona. O Tite tentou colocar Flamengo reativo. Não funciona, o Flamengo não joga dessa maneira. Flamengo é aquele time que joga com linha mais alta, é aquele time que joga marcação-pressão com imposição. E parece que existe uma postura de bastante displicência ali dos jogadores, que ninguém deu um chacoalhão até agora. Resta saber se a presidência, a direção, né, a direção de futebol, essa hora tem essa função agora de chegar e dar um sacode, uma corda nos caras. E aí vamos ver como que a gestão do Flamengo vai agir a tudo isso. Muitas vezes eu venho aqui e critico a gestão do Palmeiras por ser passiva demais. E a gestão do Flamengo, será que vai articular de outra forma, reagir de outra forma a tudo isso que está acontecendo? Neto, mas você acha que o Flamengo perdeu o título da Recopa? Não, eu acho que 1-0 é um placar totalmente moldável. O Flamengo pode chegar aqui no Maracanã, vencer por 2-0 e pronto, ergueu a taça, é campeão. Mas, cara, a torcida, ela começa a perder a paciência, ela começa a cobrar, principalmente com os investimentos, né? E com a continuidade técnica e a continuidade de jogadores que a equipe tem, que você prevê que o trabalho ele evolua e não regrida. Fora isso, eu vi torcedores rivais criticando, né? Tem que fazer 3 gols para valer 1. Mas, pessoal, os 2 gols realmente estavam em posição ali de impedimento. O primeiro era muito claro o impedimento, o segundo foi um impedimento que o semiautomático pegou. Vocês viram aí, né? A vantagem do semiautomático, cara. Talvez em um outro momento aquilo vai traçar a linha, ia traçar tudo errado, tudo torto. Aí já ia virar um bate-boca em campo. Com o semiautomático acabou, você viu? Não teve nem bate-boca em campo.
Não teve nem muita reclamação por parte da equipe adversária e logo já mostrou ali o tiratema já em 3 dimensões, mostrando certinho. Então o impedimento semiautomático vem para ajudar e ajudar demais. Coloca nas opiniões aí, meus queridos. Tamo junto, valeu, falou. Preferido, o que nós vamos falar desse Flamengo, hein? Não dá para entender, cara. Sinceramente, não dá para entender, porque é incompreensível o futebol que o Flamengo jogou hoje contra o Lanús, cara. Uma final de campeonato, um título importante, né? Recopa Sul-Americana, contra um time argentino que vale 10 vezes menos que o Flamengo. Então não dá para entender. E olha que os caras brincaram com isso, né? Os caras lá, do Lanús, falaram que não tinha medo, que valor de jogador não quer dizer nada. E hoje, pelo menos no jogo, eles mostraram isso mesmo, né? Inclusive o centroavante lá, acho que fez uns 3 gols, cara, 2 foi anulado. De repente tá aí o centroavante que o Flamengo tá procurando. O cara se mexe, faz gol de cabeça, briga, né? Sei lá, né? Que coisa de louco, cara. Não dá pra entender, né? O Flamengo parece que tá jogando em marcha lenta hoje. Aliás, vários jogos aí a gente viu, né? O Flamengo jogando em marcha lenta, né? Enquanto que o time da Argentina foi pra cima, brigou, mereceu vencer o jogo, né? Ganhava as divididas, principalmente no segundo tempo. Parece que os caras... O Flamengo até que voltou mais aceso um pouco, mas acabou logo, né? O gás. Não dá pra entender, não, cara. Sinceramente, é incompreensível o futebol que o Flamengo jogou hoje contra o Lanús, cara. É uma coisa que realmente está assustando todo mundo, assusta os torcedores, né, que ficam irritados, assusta e depois que acaba vaiando depois ainda, assusta muito também a imprensa, que não entende por que o Flamengo não varia, por que o Flamengo não ataca mais, né, com tanto potencial que tem, né, se bem que a escalação hoje foi estranha, né, você não tem um centroavante, você não tem com o Cebolinha lá de falso 9 praticamente. Então foi esquisito. E lembrando, né, o Flamengo, cara, com o time que tem, com o potencial que tem, chutou apenas 8 vezes no jogo inteiro no gol do Lanús e acertou 1 no gol só, cara. 1 no gol, 1. Um absurdo pro time do tamanho do Flamengo. E aí o Lanús chutou 13 e acertou 5. E olha que o Flamengo ainda ficou com a maior posse de bola, 65%. Contra 35 dos caras. Só que, cara, aquilo de novo, né? Posse de bola não adianta nada e se torna irritante para a torcida quando a posse de bola não é convertida em gol e você perde o jogo, cara. Isso é horrível. É a coisa mais chata que tem você ver seu time tocando bola pro lado, para cá, para trás e não chega no gol, velho. E foi o que aconteceu hoje. Quem chegou no gol foi o time adversário. 3 vezes, né? 2 foram anulados. Pra sorte do Flamengo, ainda bem que tem o VAR, ainda bem que tem tal de impedimento automático, parece que estava usando ali. Então é complicado, velho. Então, o Flamengo hoje ficou a dever. Olha que os caras conseguiram 12 escanteios contra o Flamengo e o Flamengo conseguiu apenas 3, velho. Não dá pra entender, cara, essa marcha lenta do time do Flamengo. Estão tentando explicar aí que é começo de temporada, que voltou mais tarde. Pô, mas já são o quê? 9 jogos já que tá... E a grande maioria deles tá marcha lenta, né? Você tá louco. Então é complicado, né, cara? O Flamengo hoje, só pra ter uma ideia, eu falei da escalação que eu achei estranha, né? O Rossi, Alexandro, Léo Pereira, Léo Ortiz e o Varela, Pulgar e o Paquetá, Arrascaeta, Carrascal, Everton, Cebolinha e Luiz Araújo. Luiz Araújo não jogou nada, Cebolinha foi um pouco mais ou menos. Carrascal, para mim, acho que é o melhor jogador do Flamengo hoje, é o que mais está performando, mas sozinho não vai fazer nada. Arrascaeta até agora não voltou para o jogo. Paquetá até agora não entrou. Fez o gol no último jogo aí, mas pouca coisa pelo tamanho, né, e o tamanho da contratação que foi, né, e tamanho de jogador que a galera espera dele. Pulgar, sempre daquele mesmo jeito, né, eficiente, bom defensor, às vezes é violento, mas é o Pulgar, tá na dele, não, é regular. Alexandro, até que foi mais ou menos, mas eu acho que a idade já pesa. Léo Pereira, Léo Ortiz e o Varela, mais ou menos ali. Eu não acho que a defesa foi mal, apesar que falharam ali, né, no gol do cara ali. O cara cabeceou entre 2 zagueiros, pelo amor de Deus, né? Complicado, cara, complicado. E aí no segundo tempo entrou o Pedro, que não deu umas cabeçadas ali, mas muito pouco, porque a gente já sabe que o Pedro
sabe fazer, pelo que o Pedro já fez, né? E não está conseguindo mais fazer. Samuel Lino veio também, não provou até agora porque que veio, tanto alarde que foi feito nele. E o De La Cruz, a gente sabe qual que é o problema dele. Não tem muito que exigir também. Então, o Flamengo hoje, em marcha lenta, assusta toda a imprensa, assusta todo mundo, assusta a torcida, irrita a torcida. Não dá para entender por que o Flamengo está tão burocrático assim para jogar futebol, cara. Um time que tem tanto jogador de alto nível, né? Para o futebol sul-americano aqui é muito alto nível, acima de qualquer time, só que não está se encaixando, não está se acelerando, dá a impressão que não estão com fome mais, né? Ganharam tudo ano passado e este ano estão barriga cheia, tá enjoado, né? Comeu uma feijoada e depois do almoço não consegue jogar bem, né? Tá pesado. Complicado, hein? Complicado. E vai irritando a torcida, e a torcida já andou vaiando jogador aí, que por sinal não jogou hoje, né? O Royal andou vaiando jogador, o Felipe Luiz já andou se reclamando que a torcida está sendo injusta, né? Daqui a pouco começa a torcida com técnico e a pressão só vai aumentando. A gente sabe que Flamengo, a torcida é exigente. Ela não quer só ganhar jogos, ela quer um time que ganhe e um time que saiba jogar futebol, jogue bonito. E esse que é o grande desafio de todos os técnicos que passaram no Flamengo, principalmente depois do Jorge Jesus. E o único que correspondeu um pouco foi o Felipe Luiz, né? Inclusive ganhando tudo, praticamente, né? Em um ano de carreira, praticamente, um ano e meio. Né? Mas só que, cara, tem que manter o nível, né? Não pode deixar cair. Complicado. Complicado. Então, Flamengo hoje, a gente sabe que é totalmente reversível esse resultado. Como o Flamengo tem muito potencial, tem potencial até para golear esses caras lá no Maracanã, mas tem que correr, tem que ter fome, tem que ter vontade. Se não tiver fome e vontade, meu amigo, a vontade dos argentinos vai sobrevalecer, vai superar aí a técnica do Flamengo, tá? Infelizmente, né? Vamos ver, eu acho que vai mudar de postura, de repente um jogo como hoje chama a atenção, acende uma luz, diretoria começa a cobrar mais, torcida começa a exigir mais, e aí os caras se acendem lá, né? Vamos ver. Bom, pro lado do Palmeiras, só para comentar aqui, o Abel Ferreira e o Luigi foram... É isso aí, nação. Esse foi mais um corte. Deixando os créditos na descrição para os canais Opina Povo e deixa o palmeirense falar. Se você é novo, convido que você se inscreva, ative as notificações e também curta esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. Eu quero saber de você, torcedor, o que é que achou desse jogo apático do Flamengo. Teve mais de 60% de posse de bola, mas só finalizou apenas uma vez no gol. O que é que faltou, ou melhor, o que é que está faltando para o Flamengo retornar ao bom futebol de 2025? Então, deixe sua opinião aqui. Eu acredito que são vários fatores. Felipe Luiz, físico, técnico, tática, os próprios jogadores de sapato alto. O último jogo do Flamengo foi contra o PSG, jogando muito bem. A imprensa mundial reconheceu e se rendeu ao Flamengo e conseguiu empatar com o melhor time do mundo, né? Porque eles ganharam a Champions. Empatar e levou para os pênaltis. Não foi fácil. Os jogadores vindo de mais de 78 jogos na temporada. Então, teve um desgaste muito grande ali, físico, mas conseguiu desempenhar muito bem até o último jogo. Bom, até aí você imagina, não. 2025 o Flamengo vai ganhar tudo. 2026 o Flamengo vai ganhar tudo. O Flamengo vai estar imbatível. Você vê as negociações, você olha para as negociações e Michael que não estava jogando, sai. Juninho que não estava jogando, sai. Vinha que não estava jogando, sai. Você, opa, o Flamengo está enxugando o elenco. Contrata um goleiro, Endro. Promessa. Mas contrata agora que estava precisando. Estava precisando de um volante, um meia. Trouxe Lucas Paquetá, a maior contratação da história, 42 milhões de euros. Mais de 200 milhões de reais por um jogador. Não. Agora o Flamengo vai ganhar tudo, vai ganhar o Carioca, Supercopa, Recopa, Libertadores, Copa do Brasil, Libertadores. Esse ano aí o Flamengo vai fazer hegemonia no Brasil.
próprio Papo fala muito, né, sobre ser o Bayern de Munique, ser o Real Madrid das Américas. Começa a temporada, começa o ano, o Flamengo com a probabilidade de rebaixamento do Carioca. Os meninos do Nil não conseguiram dar conta do recado. Volta com o time titular antes do previsto contra o Vasco, que precisava ganhar. Ganha contra o Vasco 1-0, fora as oportunidades que perderam. Então agora o Flamengo vai enfrentar o Fluminense. Perde, São Paulo perde, Corinthians Supercopa perde, e aí vai de ladeira abaixo. Ganha contra o Vitória fora de casa, mas jogando muito mal. Empata em casa no Brasileiro com o Internacional 1-1, com o Internacional jogando melhor do que o próprio Flamengo. São muitos fatores. São muitos fatores. E eu acho também que a ausência de Jorginho ali no meio faz muita falta. Jorginho, a saída de bola de Jorginho, a tranquilidade, a liderança de Jorginho, sem sombra de dúvida, é um jogador diferente que está fazendo falta. Mas é muito. Alexandro, sobe, 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 não consegue cruzar uma bola. Pedro, não vai bem. Bruno Henrique não é centroavante. O Flamengo precisa de um centroavante que jogue do lado de Pedro ou que jogue no lugar de Pedro. Arrascaeta ainda não retornou. 2025 foi sua melhor temporada, mas não está retornando bem em 2026. Carrascal e Cebolinha, para mim, é o que se salvam. Os Leos, na zaga, não estão sincronizados como terminaram o ano 2025. Então, coloca Vitão e Danilo, que estão se saindo muito bem. O Flamengo precisa fazer alguns ajustes, é o que eu acho, eu penso. Precisa demonstrar mais raça, amor, paixão, determinação, vontade de querer ganhar. Não só ter o melhor elenco da América, vai fazer com que o Flamengo ganhe ou seja campeão. Mas, expresse aí sua opinião, torcedor, se você concorda, discorda. Jorge Jesus deveria retornar para o Flamengo? A imprensa esportiva especula muito nisso, não? Uma possível demissão de Felipe Luiz e Jorge Jesus no Flamengo vai resolver os problemas do Flamengo com o retorno do JJ? Veremos cenas para os próximos episódios. Expresse sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e curtir esse vídeo. Compartilha também com seus amigos e familiares. Beleza? Valeu, nação. Um abraço. Fui!